Boa tarde, sou Agatha Martins, da Escola Municipal Trisdela 1 e vim fazer uma entrevista com a poetisa de Coroatá. Boa tarde, nossa Boa poetisa, tarde. Esté Gonçalves, né? Vim fazer umas pequenas perguntas para ela, para saber um pouco mais sobre ela. Oba, que legal! Fique à vontade. E nossa primeira pergunta é, gostaríamos de saber um pouco do seu estado civil. Você tem filhos? Bem, eu sou casada, já tenho quase 40 anos de casada, com Valmiro Castro Neto. Tenho uma filha, um genro e 4 netos. Nome completo, seu? Esther dos Santos Castro. Mas por que é conhecido mais como Esté Gonçalves? Porque no meu registro de nascimento tem Esther Gonçalves dos Santos. E eu comecei a escrever muito antes de eu casar. Depois que eu casei, tirou Gonçalves e colocou Castro. Por isso, Esther dos Santos Castro. E para escrever, Esther Gonçalves, que já estava bastante conhecido. O nome de seus pais? Zulmira Lima Gonçalves dos Santos e Antônio Pedro dos Santos Neto. E com que idade você começou a compor seus poemas? Com 12 anos de idade. E o que mais lhe inspira? A natureza, Coroatá. Coroatá é maravilhosa, tem uma fonte inesgotável de poesias. Eu amo falar sobre a história de Coroatá nas poesias. E tem alguém mais assim da sua família que escreve? Tem sim, tem o Sérgio Beija-Flor Poeta, que é o Sérgio Gonçalves. Ele mora em Munique, na Alemanha. Já lançou até livros. Esse é Pétala por Pétala. E esse, A Dança das Flores. A Dança das Flores é em português e em alemão. Sempre que ele vem aqui em Coroatá, ele faz lançamentos. Ele gosta de deixar a sua marca aqui em Coroatá. Nos seus poemas eu percebi bem que você gosta de falar sobre Coroatá. Assim, conte um pouco como era Coroatá na sua infância. Uma cidade bem calma, não era asfaltada. Tinha muitas árvores nas ruas, amêndoas, pés de manga. Era muito gostoso. E as brincadeiras de pegador, de bandeirinha, corre-corre, pular amarelinha, contar histórias na calçada de casa. Reuníamos com todas as crianças da mesma idade e contávamos as histórias até tarde da noite. Nessa época não existia celular e nós podíamos ficar com a porta aberta. Qual foi a primeira pessoa assim que acreditou no seu trabalho? Várias pessoas, né, me incentivaram, mas a que me incentivou mais assim foi a Amparo de Lelis, que ela tinha um programa na emissora de rádio, na Rádio Luiz Jordão, e todo dia eu mandava uma poesia para o programa dela. E sempre pediam e eu fazia. E também o Eldo de Mello, que hoje é secretário de Educação, e o Edmilson Braga da Silva, que é o secretário adjunto de Educação de Coroatá, tá certo? Eu sempre fazia as poesias e mostrava para eles, para ver, ficou boa? Posso enviar? Assim, o parecer de uma pessoa de fora é muito importante. Sim, e como você divulga seu trabalho? Através das redes sociais, da internet, de sites, do Recanto das Letras. Basta você acessar o Google e colocar lá poetisa Esther Gonçalves, que vocês vão achar muitos sites falando sobre as minhas poesias. Sim. E assim, qual conselho você daria às pessoas que estão dando seus primeiros passos no mundo literário? Que não desistam, porque críticas todo mundo recebe. E inclusive, quando eu comecei a escrever, eu tinha medo das pessoas não gostarem. E eu rasgava, eu amassava, jogava no chão. E assim eu perdi muitos livros, com receio do que as pessoas poderiam falar. Isso não presta, não vale nada, joga fora. E aí eu mesma jogava assim, com aquela coisa assim, ninguém vai gostar do que eu escrevo. Eu pensava dessa forma e me enganei. Além da escrita, qual mais um trabalho assim que você desenvolveu? Como professora, eu sou professora do ensino fundamental menor.
Você já chegou a ser premiada pelo seu trabalho? Sim, já sim, graças a Deus. Olha, vou lhe mostrar aqui um livro, que é esse aqui, ó. Latinidade Poética, o melhor da poesia latino-americana. Então, juntos nesse livro aqui, ele tem poetas do Brasil, Argentina, Uruguai, Chile, Venezuela, Bolívia, Cuba, Peru, Costa Rica e Paraguai. Então, nesse aqui, para mim foi um presente, porque eu recebi um convite pelo e-mail e tinha até 10 horas da noite para mandar a poesia. E eu havia chegado de uma reunião e vi que tinha que ser urgente. Então eu comecei a escrever a poesia. Eu nem imaginava que eu fosse ser uma das premiadas, né, das felizardas. Pois está aqui, eu fui uma das premiadas e está bem aqui na página 69 com a poesia O Abraço. Essa foi uma abertura para o mundo literário. Sim, poderia falar um pouco sobre seus poemas, seus livros? Ah, sim, os poemas, eu tenho vários poemas, tá? E a maioria são regionais. Eu gosto muito de poesia regional, tá? Poesia de datas comemorativas também, do tipo soneto. Eu gosto demais, tá? Por quê? Porque ela retrata a história do povo. Tem recordações que falam sobre Coroatá, tem o rio Itapecuru, um tostão da minha infância, conta um pouco de como era a minha infância, do que eu fazia, o que eu brincava. Ainda lembro, fala das brincadeiras que eu brincava com os meus irmãos no quintal da minha casa. Muito gostoso. Sim, e qual os que mais se destacam entre eles? Recordações. Certo. Quantos poemas você tem assim, ao todos? Fica difícil dizer, porque eu tenho mais de 1000 poemas. Uma boa parte foi publicado em antologias, em sites. E também tenho contos, fábulas e muito mais. E onde podemos encontrar seus livros? O que você escreve? No Recanto das Letras, é o nosso site. Tem também em outros sites. É só você pesquisar no Google Esther Gonçalves, onde eu encontro a poetisa Esther Gonçalves. Aí você vai ver, vai aparecer vários links onde colocaram sobre mim, tá? E no Recanto das Letras é a minha página oficial, que tem várias poesias regionais, poesias locais. Muito gostoso. Certo. E assim, qual poema você mais gosta e o que é mais procurado? O poema, eu acredito que seja esse bem aqui, vou já falar para você. É um pouco infantil, porque é para criança, Varinha de Condão. Essa varinha de condão, na época do Orkut, nós recebíamos muitas figuras, e uma das figuras tinha uma varinha de condão que circulava a areia da praia. Ela se completava na areia da praia, formando um coração. E surgiu essa poesia aqui, Varinha de Condão. Tento moldar o meu pobre coração, limpando todas as teias de aranha com muito cuidado, se não arranha, usando a minha varinha de condão. E por aí vai, tá? Se vocês lerem lá no site, vocês vão amar. Não vou dizer tudo, que é para despertar a tua curiosidade de ir lá e ler mais. Uma saudade sua. Do meu pai. Um sonho seu. Que todos da minha família sejam salvos. Uma música que você ama. Porque ele vive, posso crer no amanhã. Porque ele vive. Amo. E o que você mais ama? Deus, minha família e meu trabalho. Um livro. Luz para todos. A Bíblia é cheia de luz, né? A Bíblia é cheia de luz. Eu gosto de meditar nela, eu gosto de ler, eu gosto de falar sobre a palavra de Deus, é muito gostoso. Um momento inesquecível seu.
um momento inesquecível são vários, né? O meu casamento, o nascimento da minha filha, o nascimento dos meus netos, o meu batismo nas águas, né? Muito gostoso, o encontro com Deus, muito gostoso mesmo. 3 momentos para ser feliz, 3 coisas. Nascimento dos meus netos, batismo nas águas e a união da família. Certo. E essa foi mais uma, né, simples entrevista com a poetisa. Muito obrigado, foi um prazer. Opa, prazer! Obrigada a todos que assistiram, tá? E essa foi mais uma entrevista. Tchau!